Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre espécies de orçamento. São três espécies de orçamento que a gente vai falar: o orçamento clássico ou tradicional, o orçamento desempenho ou realização e o orçamento programa. Começamos então pelo orçamento clássico ou tradicional. O orçamento clássico ou tradicional é aquele que se preocupava apenas em um equilíbrio contábil e fiscal entre receita e despesa. Não se preocupava em eventuais desequilíbrios como fatores positivos. Se buscava apenas o equilíbrio orçamentário e financeiro. Avançando um pouco mais na história, surge então o orçamento desempenho ou realização. Através do orçamento por desempenho ou realização, abandona-se um pouco essa ideia clássica de que o orçamento apenas busca o equilíbrio fiscal entre receita e despesa, e o gestor público começa a se preocupar um pouquinho mais em saber as coisas que o governo faz e não as coisas que o governo compra. Ou seja, se preocupou um pouquinho mais com relação ao que o governo está desempenhando a partir das suas despesas. E não apenas o gasto e a receita em si só, mas sim aquilo que está sendo realizado a partir destes gastos. Porém, esse tipo de orçamento, ele não tem uma vinculação direta entre o planejamento e o orçamento. É um passo importante no rompimento desse paradigma clássico, mas ainda não existe um planejamento efetivo mais robusto com relação ao orçamento. Por isso que a gente vai passar a tratar então agora do orçamento programa, que nasce a partir da Lei 4.320, que agora sim o gestor público passa a incluir dentro do orçamento políticas efetivas de planejamento, prevendo através do plano plurianual os programas, projetos que serão desenvolvidos ao longo dos próximos 4 anos. Porém, muito mais do que prever despesas para aquele projeto que vai ser desenvolvido, o gestor público ele se preocupa com as metas que serão atingidas, quais os quantitativos que serão atingidos, quais os resultados que serão obtidos a partir deste orçamento, a partir deste programa a ser desenvolvido. Ou seja, num modelo clássico de orçamento, se o gestor público pensasse em desenvolver um programa de implementação de uma sala de informática para a população, de uma biblioteca digital para a população, ele ia colocar lá no orçamento R$20 mil para desenvolver esse projeto. A atenção do orçamento clássico seria se a despesa e a receita, a partir da execução do orçamento, ficasse equilibrada. No orçamento programa atual, o que além de se prever um programa de governo a ser desenvolvido, ou seja, essa sala de informática, além de prever esse valor que vai ser gasto, esses R$20 mil, vai ter que se colocar nesse programa o que quer se atingir com esse programa. Quantos computadores vão ser comprados, quantos alunos, quantos cidadãos serão atingidos com isso, qual é a meta desse programa que vai ser desenvolvido, desse projeto a ser desenvolvido. Então, a preocupação do gestor público a partir desse orçamento não é apenas receita e despesa, mas sim quais as metas, quais os objetivos que serão atingidos a partir da realização dessa despesa. Então, não adianta colocar lá no orçamento o desenvolvimento de um programa de uma sala multimídia com computadores, destinando R$20 mil para esse programa e tendo como meta comprar 2 computadores. Vejam que a meta, o objetivo, tem uma discrepância muito grande entre aquilo que vai ser gasto com aquilo que eu vou atingir de resultado. Ou colocar nesse programa que o objetivo é atingir 5 alunos.
R$ 20.000 para atingir 5 alunos é um valor, de certa forma, elevado para o objetivo que se pretende atingir. Então, esse programa ele busca esse equilíbrio, né, financeiro, mas também ele busca que o ente público, através do desenvolvimento das suas ações, atinja o resultado mais amplo possível, a otimização dos resultados a partir da realização da despesa. Então, se espera, pelo menos que com esses 20 mil, que se compre pelo menos 15 computadores, 10 computadores, e aí, a partir disso, que seja atingido no período de um ano, pelo menos 50 alunos, 40 alunos, começa agora a se justificar um pouquinho mais este gasto. Ou vai ser uma sala multimídia para toda a população e que 10 computadores durante o horário de funcionamento, ao longo de um ano, serão atingidas pelo menos 400 pessoas, 600 pessoas. Então aí começa o orçamento desenvolver um papel de planejamento, de organização e de maximização dos resultados a partir das despesas executadas. O gestor passa a se preocupar com os resultados atingidos com a realização da despesa. Só que a gente sabe que para elaborar um orçamento de um ano para o outro, né, detalhando toda a receita e toda a despesa, não é fácil. É por isso que nós temos uma técnica de elaboração do orçamento chamado orçamento programa, né? Para desenvolver o orçamento programa, então nós temos o orçamento de base zero ou por estratégia. O que consiste a elaboração do orçamento programa através da técnica de orçamento base zero ou por estratégia? Como a gente já viu em algumas videoaulas, o plano plurianual ele vai prever projetos a serem desenvolvidos ao longo dos próximos 4 anos. Porém, o gestor público ele não consegue executar todos os programas previstos para 4 anos durante o primeiro ano de mandato. Por quê? Porque ele não vai ter receita suficiente para isso. E ele vai ter que executar uma despesa enorme para isso. Então, ele vai precisar, para desenvolver alguns programas, de orçamentos ao longo do tempo, a um período de médio prazo, né? Ou seja, orçamentos de 4 anos. Então, o gestor público ele vai escolher, dentre todos os programas previstos para serem executados durante os 4 anos previstos no PPA, no Plano Plurianual, ele vai, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, através da LDO, recortar alguns programas, alguns projetos que serão executados no ano seguinte. E aí o instrumento que vai concretizar toda a receita e toda a despesa para o ano seguinte vai ser a LOA, Lei Orçamentária Anual, que ela vai prever toda a receita e toda a despesa. Vejam só, se o gestor público lá em 2018, né, ao elaborar o orçamento de 2019, ele previu e escolheu 4 ou 5 programas a serem desenvolvidos em 2019, ele previu na lei orçamentária despesas específicas para esses programas de 2019. Ocorre que agora, em 2019, ao elaborar o orçamento de 2020, ele vai elencar outros programas, ou até mesmo 1 ou 2 programas que terão continuidade. Porém, em 2020, não serão executados todos os programas que estavam sendo executados em 2018. Então, em função disso, as despesas do orçamento de 2020 serão diferentes das despesas de 2019. É por isso que eu não posso pegar no orçamento de 2020, copiar o orçamento de 2019 e apenas acrescer alguma variação da inflação e jogar para 2020 o mesmo orçamento. Por quê? Porque ele vai demandar detalhamentos diferentes, porque em 2020 serão programas diferentes a serem executados. É por isso que, para elaboração do orçamento programa, que é o orçamento que a gente adota atualmente através da Lei 4.320,
Eu tenho a técnica de elaboração do orçamento-programa através do orçamento base zero ou por estratégias, na qual o gestor público vai juntar os seus órgãos e vai discutir do zero a construção desse orçamento, discutindo a necessidade da permanência dessa despesa X, Y, Z a partir dos programas que serão desenvolvidos no próximo exercício. Então, o orçamento teria que começar do zero, sendo rediscutido todas as despesas, se elas são adequadas para o próximo orçamento, se o gestor público quer desenvolver aqueles programas no próximo orçamento. Então, por isso que a gente diz que o orçamento-programa ele pode ser elaborado a partir da técnica de orçamento base zero ou por estratégia. Outra forma de elaboração do orçamento é o orçamento participativo. Ele está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigação do gestor público fazer o orçamento participativo através de audiências públicas, através da participação da população. E geralmente o gestor público ele atribui uma parcela de recurso para que a população decida aonde vai ser investido essa parcela do recurso público. Um questionamento que surge a partir do orçamento participativo é se, uma vez a população elegendo as prioridades de investimento de receita pública, de valores públicos, se o gestor público ele está obrigado a executar o orçamento participativo. O entendimento é no sentido de que não é obrigação do gestor público acatar e executar conforme a população decidiu. É obrigação do gestor público realizar o orçamento participativo, dar oportunidade de manifestação, porém não seria obrigatório o gestor público executar nos moldes decididos pela população através do orçamento participativo. Claro que seria uma medida política negativa não acatar o posicionamento ou as reivindicações da população, mas tecnicamente ele não seria obrigado a executar o orçamento participativo. Então, dentro do orçamento-programa, nós temos uma técnica de elaboração de base zero ou por estratégia e também o orçamento participativo, que estaria incluído na técnica de elaboração do orçamento-programa. Então, para concluir, o nosso orçamento ele é do tipo misto, ou seja, ele é elaborado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo, executado pelo Executivo e fiscalizado pelo Legislativo. Ele é orçamento-programa porque, muito além de prever receita e fixar despesa e buscar o equilíbrio fiscal, o orçamento-programa ele prevê programas de governo que serão desenvolvidos ao longo de 4 anos, fazendo em cada ano um recorte a partir da LDO e da LOA, e dentro desses programas vão ter metas, objetivos que serão atingidos a partir desses programas. E o orçamento-programa ele é elaborado a partir da técnica base zero e orçamento participativo. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, nos vemos nas próximas videoaulas.